E eu posso afirmar que esta expressão, esta frase, talvez resuma todas as orientações que, como pastor, sinalizei, orientei ovelhas nas mais diferentes situações. Porque tudo passa por aquilo ali, irmãos. Se você está aflito, clame. Se você não sabe o que fazer, clame. Se recebeu um resultado, uma enfermidade foi identificada, clame. Se precisa tomar alguma decisão, vai tomá-la nos próximos dias, clame. E a orientação continua porque nós precisamos aprender a clamar em nome de Cristo. A Escritura Sagrada nos conta, Jesus conta uma parábola dizendo que um homem se aproximou de Deus e ele era fariseu. E ao invés dele buscar a misericórdia, ele apresentou a sua oração em forma de mérito. E ele começou a falar daquilo que ele era, daquilo que ele fazia, e esqueceu de olhar para a misericórdia de Deus. Um outro apenas clamou, invocou o nome do Senhor e clamou pela misericórdia divina. Clame em nome de Cristo. Romanos capítulo 10, versos de 9 a 15, diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Deixa eu apenas fazer aqui um comentário sobre este conceito de salvação. A Escritura Sagrada nos ensina que nós fomos criados para o louvor e para a glória do nome de Deus. E Ele nos colocou em um paraíso. Mas o pecado nos separou. O pecado nos afastou. Mas Deus não desistiu do seu povo. E tornou-se carne. E Cristo visitou-nos. Morreu na cruz do Calvário para nos outorgar esta salvação. Nesta mesma carta aos Romanos, o apóstolo Paulo chega a dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E depois ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é esta salvação, irmãos, que nós recebemos pelo perdão da cruz do Calvário. O texto prossegue, e então Paulo escreve dizendo: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode ler comigo esse verso? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas o texto ainda prossegue. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Esse é o texto sagrado. A leitura desse texto me faz perceber que o reino de Deus é mais simples do que pensamos. Eu não sei o que lhe disseram em algum momento de sua vida. Eu não sei se lhe sugeriram que o caminho da salvação, ele nos alcança a partir das obras, das boas obras que praticamos. Eu quero lhe dizer que não é isso que a Bíblia nos ensina. Eu não sei se lhe disseram que se você fizer ascese, se você renunciar, sacrificar, fazer isto, aquilo, cumprir promessas, então será resgatado pelo Senhor. Eu vou lhe dizer, também não é isso que a Escritura Sagrada nos ensina. Todo o movimento da salvação não começa em mim. É graça derramada pelo Pai. Não sou eu, enquanto homem, que vou me aprimorando, que vou me aperfeiçoando, seja em múltiplas encarnações, ou mesmo nesta vida. É um Deus que me vê, que enxerga cada um de nós, em nossas faltas, e vem ao nosso encontro, e estende a mão, e nos leva para estar
na sua presença. É por isso que eu quero lhe dizer que o reino de Deus é muito mais simples do que pensamos. E por que digo isso? Observe o que está escrito, e eu fiz questão de separar aqui o versículo 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e depois, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que é que está escrito, irmãos? Serás salvo. Serás salvo. É o que está escrito. E depois Paulo ele explica este processo dizendo: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Mas eu quero que você perceba que por trás dessas palavras há um ensino. A Bíblia está nos mostrando que todo o meu ser precisa estar envolvido em minha relação com Deus. E isso fica claro para mim no texto sagrado. Avance uma vez, ali está o versículo 9. Avance mais uma vez. Agora observe. Lá em cima a palavra é boca. Depois o texto vai falar sobre coração. E quando eu vejo essas duas dimensões, eu entendo que todo o meu ser precisa estar envolvido nessa experiência. É por dentro, é coração, é boca, é palavra, é atitude, mas é ao mesmo tempo sentimento, é intenção, mas ao mesmo tempo não só um propósito para viver, mas uma prática constante. É por isso que o texto está dizendo que toda a minha vida precisa estar envolvida nesse processo. Eu ando muito preocupado porque parece que nós estamos departamentalizando aquilo que nós somos. Nós raciocinamos e pensamos, não, o meu médico cuida do meu corpo, o meu terapeuta das minhas emoções, o meu psiquiatra da minha mente. Eu acredito que na estrutura familiar, na educação dos meus filhos, eu vou buscar os conselheiros, os pedagogos, e nós começamos a relacionar e entregamos cada parte de nossas vidas àqueles que são conselheiros, àqueles que são coaches, àqueles que podem ou achamos que podem nos orientar nesse processo. Eu tenho saudades desse tempo, sabe, irmãos? Quando nós entregávamos tudo, completamente tudo nas mãos de um único Senhor. Com isso eu não estou dizendo que Deus não use terapeutas, médicos, psiquiatras, psicólogos, e como eu tenho sido abençoado por essa gente. Mas eu sou alguém que crê que todos estes são instrumentos na mão de um mesmo Senhor, que cuida da minha vida, que cuida da minha família, mas a minha vida precisa estar entregue nas mãos dele. Eu quero lhe dizer que nada pode ficar fora do cuidado de Deus. A sua boca, as suas palavras, o seu coração. E aliás o texto sagrado ele é tão precioso, porque ele explica este processo. É como se ele estivesse dizendo que não há nada mais poderoso do que declarar que Jesus é o Senhor de sua vida. Não há nada mais poderoso do que isso. No texto sagrado, avance uma vez, aquele mesmo versículo 9, mais uma vez. Lembra aquela expressão Senhor Jesus? Alguns comentaristas sugerem que esse texto deveria ter sido traduzido mais ou menos assim: se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor. Porque por trás desta palavra há uma declaração. Em Roma, as pessoas estavam acostumadas a identificar como Senhor César, o imperador. César é o Senhor. E aquela igreja em Roma estava sendo desafiada a viver uma contracultura. Eles precisavam continuar declarando que Jesus é o Senhor. E eu quero lhe dizer que por trás dessa declaração há poder. Há poder. Você precisa dizer, olha, Jesus é o Senhor da minha vida. Se seus filhos estão vivendo afastados, você precisa dizer, Jesus é o Senhor dos meus filhos. Se seu casamento está passando por alguma situação difícil, declare. Jesus é o Senhor do meu casamento, é o Senhor da minha família. Se você está passando por alguma situação difícil, eu desafio a você, clame em nome de Cristo, clame em nome do Senhor. Esse capítulo de Romanos, ele é sobremodo especial, porque notem, o texto identifica a nossa fé como a fé em um Cristo vivo. Mais uma vez, coloca lá o versículo 9, observa aquela última parte. A minha fé, eu preciso crer em meu coração que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos. Nós somos desafiados a viver a experiência com um Deus vivo.
Não é Deus de livros, irmãos. Não é um Deus de fatos históricos. Não é um Deus do passado, é o Deus do presente. É um Deus vivo. É um Deus que está presente, agindo na minha vida e na sua vida. Nós não podemos viver, irmãos, ainda que sejam tão preciosas, as experiências que um dia tivemos na presença de Deus. Eu vou lhes dizer, a minha vida foi impactada, e os irmãos sabem disso. Eu até tenho tido cuidado para não revisitar tudo que nós passamos naqueles dias, cuidando do nosso filho, mas é impossível. Eu confesso, é impossível. Hoje eu vi uma foto dele, mas ele estava lindo naquela foto. E eu vou publicar, depois vocês vão ver se eu não estou falando a verdade. Como ele estava bonito. Parecia um modelo, estou tirando foto, sabe, irmãos? Que menino lindo, que menino lindo. Mas eu não consigo, eu não posso agora fazer com que a minha vida gire em torno daquela experiência. Porque quer saber, Deus, o Deus que eu enxergo em tudo que eu passei, eu estou enxergando pelo retrovisor. Ele já está lá adiante, irmãos. Ele já está realizando mais maravilhas, outros milagres, operando em nossas famílias, operando em nossas casas, operando no meio do povo de Deus. E, irmãos, quando a Bíblia nos desafia a crer e a declarar, eu quero mostrar-lhes que confissão sem fé é hipocrisia. Você já percebeu que algumas pessoas são capazes de dizer Jesus é Senhor, mas vivem como se isso não fosse realidade? Você já percebeu que alguns reconhecem que Deus responde orações, mas não ora, não ora. Você já viu que alguns de nós acreditam firmemente que tudo pertence ao Senhor, mas não conseguem ser liberais? Não conseguem ser liberais? Parece que querem ser dono de todas as coisas. É por isso, irmãos, que confissão sem fé é hipocrisia. E o texto sagrado diz que nem todo, aquele que diz Senhor, lembram-se disso? Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Porque se confissão sem fé é hipocrisia, fé sem confissão é fé morta. Se você me diz que crê em Jesus, mas não consegue compartilhar isso. Se você me diz que crê ou que viveu experiências profundas com Deus, mas não consegue repartir isso com as pessoas, não percebe que a sua missão neste mundo é servir, que você vem para um lugar como esse, não para ser servido, mas para abençoar outras vidas, você ainda não entendeu que esta fé, sem esta declaração, sem ser colocada em xeque, mas ao mesmo tempo reafirmada, é fé morta, a semelhança do que diz Tiago no seu texto sagrado. Mas há uma segunda verdade para mim nesse texto, é que nunca será você, sempre será Deus, e graças a Ele por isso, graças a Ele por isso. Eu vou lhes mostrar, os versos seguintes, aliás, é somente uma seção destes versos, os versos 14 e 15, vão dizer assim, é uma série de perguntas, perguntas até retóricas, mas está escrito, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Você percebeu que o evangelho se espalha através de pessoas? Os meus relacionamentos, os seus relacionamentos, é nesse processo que a graça de Deus se manifesta. É exatamente nesse processo que nós percebemos a misericórdia e a graça de Deus. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. E eu gosto desse texto por uma razão. Volta, por favor. Porque a palavra ali, confusão, é a palavra frustração. É a palavra decepção. É alguém que confiou, que colocou a sua vida no altar de Deus, mas não consegue, absolutamente não consegue perceber que
todas as promessas de Deus, irmãos, elas não caem por terra. Elas não caem por terra. Deus é fiel em todas as suas promessas. Aí o texto prossegue dizendo: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. E o texto ainda vai adiante, dizendo assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Observaram que o texto diz claramente que não existe diferença, nem judeu, nem grego. Por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos, capítulo 2:11, que para com Deus não há acepção de pessoas. Não há diferença. Aliás, os judeus, especialmente no tempo do Novo Testamento, achavam que gozavam de favores, que eram especiais aos olhos de Deus, que não podiam ser comparados aos gentios, que não podiam ser comparados aos gregos. Parece que o povo de Israel perdeu a noção de que quando foram chamados sim, para serem um povo santo, como diz o texto de Êxodo, mas um povo também sacerdotal. É como se Deus estivesse ensinando aquela gente que eles foram chamados não por causa deles, mas por causa dos povos vizinhos, para que eles se tornassem referência de Deus, para que através da vida do povo de Israel, os outros povos pudessem ser alcançados. Não era privilégio, irmãos, era serviço. Não era outra coisa senão ser usado por Deus e para a glória dele, porque Deus é o Deus do todo. E isso para mim fica tão claro no texto. Veja o versículo 11. A Bíblia diz assim: que todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que nele crê. Veja o versículo 12. Um mesmo é o Senhor de todos. E veja ainda o versículo 13, que é uma citação do profeta Joel. A Bíblia vai dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo, irmãos. Deus não é um Deus de uma parte. Deus é um Deus de todos. Deus não é um Deus que esteja limitado às quatro paredes de uma comunidade religiosa. Eu vou ser mais claro: Deus não é somente Deus dos batistas. Sabiam disso, irmãos? E graças a Deus, Ele não é somente um Deus dos batistas. Ele é o Deus que, conforme o texto sagrado, Ele abençoa a todos que invocam o seu nome. Nas mais diferentes situações, nas mais diferentes culturas, Deus é esse Deus que cuida de todos e não da parte. Mas, sabem, esse texto fala de uma transformação tão poderosa, porque o que o texto nos promete é que Deus vai fazer de cada um de nós um anunciador do Evangelho da paz. E esse processo de transformação, inclusive, eu já descrevi nos versos que li. Todos aqueles versos de perguntas. Avance por gentileza, quando o texto sagrado vai nos mostrar. Tem um slide que diz assim: o Evangelho se espalha através de pessoas. Vá em frente, descobre onde ele está e coloque-o, por favor. Porque às vezes, irmãos, nós não percebemos que esse é o mecanismo da palavra. É assim que o Evangelho ele se espalha. Eu sei que hoje nós vivemos um tempo em que muitos estão preocupados com processos, preocupados com modelos de igreja, modelos de missão, modelos de evangelização. Mas sabe, irmãos, se tem uma coisa que eu tenho aprendido é que o Evangelho ele não se espalha através de programas, mas através de homens e mulheres consagrados ao Senhor. É assim que o Evangelho é disseminado, é pregado. Aliás, nesse texto, há uma citação, que é a citação do profeta Isaías, no capítulo 52:7, quando fala dos pés daqueles que anunciam as boas novas. E por que o texto vai nos dizer isso? Veja o que está escrito em Romanos 10:17. A Bíblia diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E olha que a gente pode escutar até pelos sinais, não é? Olha que a gente pode escutar Deus falando através da natureza. Olha que a gente pode escutar. Faz alguns minutos atrás eu conversava com a Cláudia, porque eu tenho visto se multiplicando este exército. Isso para nós tem sido motivo de grande alegria. Ver esses meninos e meninas cada vez mais querendo ser expressão da graça de Deus.
querendo ser o braço da igreja estendido para aqueles que não conseguem ouvir a minha voz, mas conseguem ler os sinais. Eles escutam a voz do pregador através dos sinais, através da linguagem. E sinceramente, meus irmãos, é nisto que eu creio que está o poder do Espírito Santo de Deus. E eu vou dizer, eu nem ia falar sobre isso, mas posso falar. Quando a Escritura Sagrada me diz que no Pentecostes, aquilo que era grande dificuldade se transformou em bênção, porque a Bíblia vai me dizer que cada um ouvia aqueles homens falando em sua própria língua. Aqueles homens não eram letrados, os apóstolos do Senhor não conheciam outros idiomas. Aliás, no Novo Testamento, quem sabe o apóstolo Paulo é o poliglota, é aquele que tem o conhecimento de outras línguas. Mas o que foi que a palavra me disse? Que quando o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo fosse derramado sobre a igreja, eles iam se transformar em testemunhas. Mas há um obstáculo, Senhor. Eu não sei falar a língua que esse homem escuta e que entende. É nesta hora que Deus diz, olha, aquela que é a sua limitação, entenda, não existe limitação para que Deus opere maravilhas no meio do povo do Senhor e cumpra o seu propósito. O problema é esse. Eles vão ouvir cada um em sua própria língua. E aí o texto sagrado vai dizer das maravilhas de Deus. Porque a ênfase que tem ali, irmãos, não é ao processo, a forma como Deus agiu, mas o conteúdo que foi anunciado, as maravilhas de Deus. E eu creio, irmãos, que o Deus a quem servimos é um Deus que ainda opera maravilhas. É um Deus, irmãos, que move o seu povo na direção de sua graça. Eu quero deixar com você 3 imperativos. O primeiro deles é entregue-se. Entregue-se. E você já percebeu que essa entrega precisa ser uma entrega completa, por inteiro. Coração e lábios. A intenção da alma, o sentimento, mas ao mesmo tempo a atitude. Não só o desejo, mas a decisão, a prática disso. Talvez você não tenha ainda percebido, mas grandes coisas que Deus tem separado para a sua vida ainda não aconteceram, porque você não se entregou completamente a Ele. No dia que isso acontecer, você perceberá o tamanho da graça de Deus derramada sobre a sua vida. Por isso, entregue-se. Segundo imperativo, clame. Você percebeu que todo aquele que invocar o nome do Senhor, invoque o nome do Senhor, clame pelo nome de Jesus, apresente-se diante dele, permaneça em oração. Mas pastor, eu já tenho clamado, e eu já tenho orado por esta causa, já faz 5, 10, 15, 20 anos. Sabe, irmãos, à medida que a gente intercede, à medida que a gente espera, à medida em que a gente continua a interceder, Deus não é somente o Deus que realiza o milagre, mas é o Deus que durante o processo realiza tantos outros milagres que às vezes nós não percebemos. Se você tem passado por isso, eu quero até lhe desafiar. Experimente contar cada milagre que Deus já tem realizado antes de lhe conceder aquilo que você tanto almeja. Porque o Deus é aquele que trabalha nos processos, irmãos. Trabalha nos dias anteriores, trabalha durante todo o tempo, trabalha no turno da noite. E o último dos imperativos, testemunhe. Sabe, hoje a gente tem uma carência de paz. Aí o texto sagrado diz que nós somos desafiados a espalhar essa paz de Deus, o evangelho de boas novas. Sabe, no lugar onde Deus lhe colocou, Ele espera que você seja aquele homem, aquela mulher que estará clamando ao Senhor por aqueles que estão à sua volta. Pastor, eu não sei nem como lidar com isso. Eu posso lhe dar uma sugestão? Transforme-se no intercessor daqueles que trabalham com você, aqueles que estudam com você. Comprometa-se em oração com essa gente. Talvez eles lhe critiquem pela sua postura, pelos seus valores, mas eu vou lhe dizer, quando as situações difíceis surgirem, sabe na mesa de quem eles vão parar? Sabe quem é que eles vão procurar em meio a tantos outros para se aconselhar?
Sabe, é com você, porque você é o homem de Deus naquele lugar. Você é a mulher de Deus naquele lugar. E o Senhor quer desafiar o seu povo, irmãos, a clamar. A clamar. E eu quero agora também desafiar você nessa direção. Quero desafiá-la a fechar seus olhos por um instante. É simplesmente clamar. Apresente ao Senhor o seu clamor. Levante a sua voz e diga ao Senhor: Senhor, eu clamo. E você já aprendeu que a gente precisa clamar no nome do Cristo. Dias atrás eu conheci uma canção. E tem canções que chegam para a gente nem está esperando, né? Alguém que tive a oportunidade de pastorear em Recife mandou esta canção para a Cláudia. E assim que ela ouviu, ela me fez escutar. E a sensação que eu tive é que esta canção, ela resgata a centralidade do Cristo na adoração. Há muitas canções que nós entoamos, cantamos, que falam da gente. Falam do meu problema, da minha ansiedade, da minha preocupação. Falam da minha vitória, dos processos que estou passando. E às vezes a gente sente falta de cantar canções que exaltem tão somente o nome do Cristo. Eu quero invocar o nome Cristo sobre cada mente e coração. Sei que existe paz em tua presença. Clamo Cristo. Quero invocar o nome Cristo, buscar e receber libertação. Preciso de esperança e liberdade. Clamo Cristo. Teu nome é força, teu nome é cura. Tu és meu sol. Quebra muralhas e entre as trevas ser meu farol. Cante também. Eu quero invocar o nome Cristo sobre a ansiedade, o medo atroz, sobre os cativos depressivos. Clamo Cristo. Teu nome é força, teu nome é cura. Tu és meu sol. Quebra as muralhas e entre as trevas ser meu farol. De novo, o mesmo trecho. Cante. Fica de pé. Teu nome é força, teu nome é cura. Tu és meu sol. Quebra as muralhas e entre as trevas ser meu farol. Proclame das montanhas, leve Cristo às ruas, onde existem trevas e a vida é tão dura.
Em minha família eu clamo o santo nome, Cristo. Proclame das montanhas, leve Cristo às ruas, onde existem trevas e a vida é tão dura. Em minha família eu clamo o santo nome, Cristo. Teu nome é força, teu nome é cura, tu és meu sol, quebra as muralhas e entre as trevas se meu farol. Teu nome é força, teu nome é força, teu nome é cura, tu és meu sol, quebra as muralhas e entre as trevas se meu farol. Proclame das montanhas, leve Cristo às ruas, onde existem trevas e a vida é tão dura. Em minha família eu clamo o santo nome, Cristo. Teu nome é força, teu nome é força, teu nome é cura, tu és meu sol, quebra as muralhas e entre as trevas se meu farol. Teu nome é força, teu nome é cura, tu és meu sol, quebra as muralhas e entre as trevas se meu farol. Quero invocar o nome Cristo sobre cada mente e coração. Eu sei que existe paz em tua presença, clamo Cristo. Proclame das montanhas, leve Cristo às ruas, onde existem trevas e a vida é tão dura. Em minha família eu clamo o santo nome, Cristo. Proclame, proclame das montanhas, leve Cristo às ruas, onde existem trevas e a vida é tão dura. Em minha família eu clamo o santo nome, Cristo. Amém, Pai. Chegou o momento de você clamar agora. E eu quero que você não se prive de fazer isso. Pronuncie o nome. Pode fazê-lo. Deus está lhe ouvindo.
Clame pela sua família, clame pela saúde daqueles que você ama. Deus nos trouxe aqui para renovar dentro de nós a certeza que aquele que clama ao Senhor, aquele que invoca o nome do Senhor, esse será salvo. Oh Deus, responde o clamor da tua igreja. Pai, eu creio firmemente que o Senhor está ouvindo cada clamor neste lugar, e nenhum de nós ficará sem resposta da tua parte, meu Pai. Nós renovamos a nossa certeza que cremos num Deus que ressuscitou o nosso Senhor dos mortos, Pai. Por isso nada é impossível aos teus olhos. Nós queremos, ó Deus, neste momento consagrar o nosso corpo por inteiro ao Senhor. Nós nos colocamos debaixo do teu cuidado, Pai. Renova-nos a nossa certeza, em nós esta certeza de que nós não estamos desamparados, que o Senhor está conosco. E Pai, ó Deus, destrava a língua do teu povo para que possa glorificar o teu nome a partir do testemunho, Senhor. Chega de uma igreja silenciosa, meu Pai, de uma igreja que desfruta da tua presença, mas não tem a ousadia de proclamar o teu nome, Pai. Nós queremos, ó Senhor, ter um único compromisso, o compromisso com o evangelho da paz, meu Deus. É assim que nós oramos, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Pode parecer estranho o que eu vou lhe dizer, mas desde a manhã de hoje Deus não se cansa de falar a este povo. Eu não posso dizer em detalhes, mas hoje pela manhã eu orei na sexta-feira com uma família e pedia tanto a Deus que Deus falasse. Mas irmãos, olha, o que aconteceu foi algo tão impactante que eu até agora não consigo traduzir nem meus sentimentos. E esse mesmo Deus continua falando, e eu não sei o que é que Ele tem dito a você nesta hora, mas se a sua vida tem sido tocada pela graça de Deus, não só hoje, agora à noite, neste culto, não é uma coisa pontual, mas você já percebeu que Deus está movendo a esta igreja, ou não consegue enxergar isso? Se você entende que Deus tem falado ao seu coração, e que todos nós como povo de Deus, como igreja, queremos responder esta palavra dizendo: Senhor, eu quero ser usado plenamente pelo Senhor. Se Deus tem falado ao seu coração nesses últimos dias, nos últimos cultos, celebrações, testemunhos que você ouviu, você pensa que Deus está fazendo isso para quê? Porque é tão belo? Não, é porque Ele quer mover esta igreja, irmãos. Se você tem se sentido tocado pela misericórdia e pela graça de Deus, eu só vou fazer isto uma vez. Eu vou dizer agora, em nome de Jesus, você vai ficar de pé e nós vamos orar por esse exército que Deus está levantando no meio deste povo. Só isso. Não se levante somente porque está todo mundo fazendo isso no meu banco, alguém fez. Mas se você realmente entende que Deus está nos chamando como igreja para viver um novo tempo, isso depende do meu envolvimento, do seu envolvimento por inteiro. Diga: eu estou aqui para dizer que Deus pode me usar do jeito que Ele quiser na sua obra. Pai querido, eu clamo em nome de Cristo, Pai, por cada uma dessas pessoas que está de pé diante do Senhor, dizendo que estão prontas, dispostas a Te servir, meu Pai, de forma inteira, com o espírito consagrado, com compromisso com a santidade, para impactar esta cidade com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoa, Pai, este povo. É a nossa oração, no nome de Jesus.
Amém e amém. Podem assentar-se. Proclamem nas montanhas, levem Cristo às ruas, onde e a vida é tão dura. Em minha família eu clamo o santo nome, Cristo. Proclame das montanhas, leve Cristo às ruas, onde existem trevas e a vida é tão dura. Em minha família eu clamo o santo nome, Cristo. Amém, amém. Que a sua semana seja abençoada e que você seja um abençoador ao longo da semana. Não desperdice uma oportunidade de abençoar aqueles que Deus vai colocar ao seu lado ao longo destes próximos dias. E você que está em casa, o nosso carinho, o nosso abraço e o nosso desejo que também a sua casa, a sua família seja alvo da misericórdia e da graça de Deus.